Bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI canal 24.2 agora da sua operadora TVC para o sul da Bahia. E também estamos nas redes sociais. Eu quero agradecer a você também que está baixando o nosso aplicativo. Muito obrigado pelo carinho, né? E vá compartilhando aí. Já são mais de 40 mil pessoas baixando o aplicativo da TVI Play Brasil, na sua loja aí do Android, tá bom? Brevemente estaremos também na loja da Apple. E as redes sociais que estão aí transmitindo ao vivo. No Facebook estamos na página TVI Oficial e no Facebook estamos na página TVI Play Live. Você pode não só acompanhar a nossa programação ao vivo, tempo real, mas também on demand, né? Você assiste o programa que você quiser, a hora que você quiser, onde você estiver, porque estamos mobile. Programa de hoje, 16 de janeiro de 2023, vai destacar a cidade de Itabuna, a sua infraestrutura. Está aqui com a gente a secretária de Infraestrutura e Planejamento, Sônia Fontes, que vai conversar com a gente sobre a cidade, o que é que vem por aí em termos de obra, de infraestrutura, você vai ficar sabendo daqui a pouquinho. Vamos destacar também o Itabuna Esporte Clube, que venceu ontem de goleada o Vitória, o rubro-negro baiano, lá no estádio Manuel Barradas, o Barradão. Uma vitória estupenda, né? Segundo jogo do Itabuna, segunda vitória, o Itabuna que é líder do Campeonato Baiano até o momento, com 6 pontos ganhos. Daqui a pouquinho a gente vai destacar o campeonato e essa vitória, né, muito boa do Itabuna Esporte Clube. Inclusive, a secretária também vai falar aqui sobre a reforma do estádio Lisiana Filho, que estamos aguardando aí por parte do governo do estado. A gente vai falar disso também aqui no programa. E o programa de hoje destaca também a parte política. Nosso correspondente em Brasília, Patrick Feitosa, traz as últimas notícias lá de Brasília, né? O que está acontecendo na capital federal do Brasil. Bom dia, jornalista Maria Antonieta Toné. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Tem PQP hoje, Toné, no programa? Alguns. Tem ainda essa situação em Brasília. São mais de 1.700 presos. Presídios lá, as colunas penais lá. Tá tudo lotado, não tem mais onde botar a gente. Então acho que vai ter que exportar esses presos para outros estados. É o único jeito. Porque a audiência de custódia está muito demorada, muito lenta e está muito complexa e é complicado para as pessoas que estão lá. Pessoas que às vezes não tiveram nada a ver com isso, que é difícil de você separar o joio do trigo, entendeu, Barbosa? Porque 1.700 pessoas presas é um número considerável de gente. Agora, 1.700, eu nunca vi prender 1.700 traficantes de uma só vez. Devia acontecer também isso. Olha, a previsão do tempo para hoje, você que é da vizinha cidade de Bicaraí, o tempo amanheceu aí parcialmente nublado, sol entre nuvens, a mínima foi de 20 graus, a máxima pode chegar a 32 graus aí por volta do meio-dia. Nesse momento, na cidade de Bicaraí, 28 graus, não há previsão de chuva para o decorrer do período. Buerarema, 21 graus foi a mínima, a máxima vai chegar a 31 graus por volta do meio-dia. Nesse momento aí no centro da cidade, 29 graus. Um abraço aí ao prefeito Vinícius Ibran. A cidade de Buerarema tem sol hoje o dia inteiro, né? De vez em quando aparece aí algumas nuvens, né? Mas Vitória da Conquista, o tempo amanheceu com 16 graus de mínima, a máxima vai chegar a 27 graus. Parcialmente nublado, nesse momento no centro da cidade, 23 graus. Não há previsão de chuva hoje para a Vitória da Conquista. Um abraço aí ao Gustavo Magalhães, que está de férias, né? Está de folga aí viajando. Em Ilhéus, o tempo amanheceu parcialmente nublado, a mínima foi de 24 graus, a máxima vai chegar a 29 graus. Nesse momento já chegou, né? O sol está entre nuvens, mas promete ficar com céu de brigadeiro hoje em Ilhéus. Itabuna amanheceu com 21 graus de mínima, parcialmente nublado, a máxima vai chegar a 31 graus por volta do meio-dia. Nesse momento aqui no Alto da Comunicação, no bairro de Fátima, 29 graus. Não há também previsão de chuva no decorrer do período. Daqui a pouquinho, mais previsão do tempo para outras cidades. Eu vou começar aqui com a secretária Sônia Fontes, que está aqui com a gente. Obrigado por ter vindo, secretária. Bom dia. Eu que agradeço esse convite de vocês. Para mim é uma honra poder estar nesse programa. Eu acho que é sempre inédito na nossa cidade. Eu acho que vocês alcançam cada vez mais o número de assistentes. Eu fico muito feliz porque Itabuna sai na frente com a TVI informando a comunidade, e acho que a grande vantagem é essa, Barbosinha, porque você
tem uma gravação, hoje tem um programa, e aí quando eu chego em casa, eu posso, né, assistir, né, e é muito bom. Quanto mais informação a gente tem da cidade, da sociedade, é mais um meio da gente estar sempre se instruindo e vivenciando o nosso dia a dia. Eu quero dar um bom dia também a Maria Antonieta, é um prazer imenso. Não lhe conhecia pessoalmente, mas o seu nome traduz tanta credibilidade no jornalismo dessa cidade. E um abraço também para a Carol. Fico muito feliz de estar aqui. Obrigado. Podendo somar num programa tão importante para nós. Prazer é todo nosso, secretária. E a senhora sabe também, eu já disse aqui, né, que é um prazer Itabuna ter uma secretária do seu porte, né, com a sua experiência, o seu know-how. É muito bom para a cidade, a gente fica muito contente com isso, né? Inclusive eu parabenizei aqui na época o prefeito Augusto Castro por essa aquisição, né, para o município, que foi muito importante. Secretária, a senhora agora assumiu recentemente a pasta da infraestrutura, né? A senhora veio com planejamento inicialmente. Claro, a senhora não conhecia a fundo Itabuna, hoje a senhora já conhece, né? É uma cidade sem planejamento, uma cidade que não tem um plano diretor, né? Porque se tem, ninguém obedece, né? Está defasado. Qual é a avaliação hoje que a senhora faz de Itabuna depois de conhecer melhor, né? Digamos assim. Exatamente, né? Na questão do planejamento urbano, eu acho que é uma cidade que está muito deficiente, inclusive muito atrasada no alcance de você, eu digo assim, pagar o débito do futuro, nos instrumentos urbanísticos que nos faz isso. Há muito débito do passado e há muito o que fazer para um futuro próximo. E, na verdade, a gente vive sempre muito corrigindo o presente. Então, Itabuna, isso é a falta do planejamento, né? Sem maiores críticas a nenhuma gestão passada, mas é uma verdade, nem a sociedade. Eu acho que uma cidade como Itabuna, a gente chegar em pleno ano 2022 e não ter 80% de esgotamento sanitário, só agora a gente está erradicando, né, o lixão. A gente não ter até o ano passado um programa de extensão de abastecimento de água, e aí isso para mim é um dos grandes feitos de Augusto Castro, é ter a ousadia de entrar nesse desafio para não só suprir a grande demanda que hoje faz falta na cidade, mas preparar para um futuro desenvolvimentista, economicamente. Isso é uma das questões principais, é o saneamento básico, e principalmente na questão da modalidade e a ocupação do solo. É isso que nós temos tentando, né, corrigir, na verdade, né, desde 2021. Foi por isto que ele criou uma Secretaria Especial de Planejamento. Quando ele nos convidou, eu disse exatamente isso: prefeito, o que eu sinto que Itabuna precisa é da gente repensar a cidade, corrigir algumas pautas para, né, encaminhar esse desenvolvimento econômico, social, não só que o senhor quer ser um pouco precursor disso, era o desejo é o desejo do plano de governo de Augusto Castro, mas principalmente para o que a cidade tem que se preparar. Eu às vezes noto que a sociedade em si, né, as diversas instituições, não estão preocupadas, não estão levando a sério o momento que Itabuna está vivendo e que viverá, né? Quando a gente vê na estrutura dos grandes adventos que já estão se processando, do Porto Sul, da própria ferrovia leste-oeste, a gente não está entendendo onde Itabuna está inserida nesse contexto. E para mim, Itabuna é o centro de toda esta demanda. Tá? Ilhéus, talvez ela absorva os equipamentos. Mas Itabuna é a única cidade preparada da região de modalidade de entroncamentos rodoviários e que pode, com a sua estrutura, principalmente vocação econômica, em comércio e indústria, que tem que
ter seu parque ampliado, abrigar este novo momento. Né? Quando a gente vier a cabo digamos, da grande vocação que eu vejo que terá aqui, que é a logística para tudo isso, né, tanto da ferrovia quanto da exportação e importação dos produtos, a única que supera e que tem preparada a estrutura para abrigar esses novos investidores, não só em área, mas em infraestrutura econômica, do suporte, da educação para as novas famílias. Itabuna. Itabuna está preparada para isso e tem que se preparar muito mais. Então, essa revisão da possibilidade da economia, e do socioeconômico que tudo isso traz e possibilita, eu brinco quando eu jogo os novos empreendimentos e principalmente a reestruturação urbana que a gente precisa ter, eu digo, Itabuna, gente, é a bola da vez. É a bola da vez. Nós perdemos muito nas últimas décadas. É verdade. Itabuna chegou a ser de terceira, nem falo das épocas áureas, mas tem uma estabilidade de 7ª, 8ª economia da Bahia, né, com esse lugar considerado no PIB, e hoje nós estamos a cabo de estar no 14º, né, estamos sempre no 13º, 14º, perdendo para cidades do Oeste, e perdendo principalmente para cidades menores, como Alagoinhas, né? Hoje a gente precisa rever tudo isso. Nós não podemos perder esse status apenas porque a gente não tem tido gestões e compreensão da sociedade que a gente não pode deixar de pensar no crescimento urbano e econômico, ambiental também. Então, essa é a preocupação que o prefeito teve quando ele criou a secretaria. Eu vim para isso, para a gente, com uma equipe, junto com o governo do estado, junto com o governo federal, reestudar todas essas necessidades. Ele tem uma equipe muito boa tecnicamente, ele conseguiu formar isso e foi isso que nós fizemos, né? Hoje a gente tem traçado um programa a curto prazo, né, e da necessidade mais virtual, mais local do que as pessoas todo dia estão pedindo na rede social, né, nos programas de rádio e televisão, e a gente já sabe, a gente sabe do que incomoda a sociedade, que é a rotina, é o dia a dia, é o buraco na sua porta, é a falta, né, da manutenção diária. Isso não foi simples montar, porque a cidade estava muito desgastada. Aí veio uma enchente de 2021, aí quando começa a se recuperar, vem 3, 4 meses de chuvas intensas, diárias, isso atrapalha muito. Mas este programa tem sido insistido e é o que a gente está fazendo agora na Secretaria de Infraestrutura. E, paralelo a isso, você tem uma garantia, principalmente de recursos, que venha financiar a Itabuna, digamos, do futuro, né? Do futuro quase presente, porque a gente está atrasado. Itabuna ficou muito atrasada, realmente. Agora, secretária, 2 anos, né, praticamente aí, para terminar esse mandato do prefeito Augusto Castro. A senhora acredita, mesmo com essa questão do tempo, né, que está desorganizado também, né? Porque antigamente chovia bastante, mas não dessa forma também, né? Que vem chovendo agora. O clima mudou realmente. E a senhora acredita para fazer muita coisa nesse período? Olha, se eu não acreditasse, eu não assumi esse desafio. Acredite, porque depois de 40 anos de serviços, né? Graças a Deus, com o nome respeitado, exatamente por onde a gente passou, a gente deixou um pouco de contribuição, legado, né, e foram essas oportunidades que me deram a oportunidade de também estar aqui assumindo mais esse desafio. E eu lhe digo que eu acredito tanto que ainda assumi essa interinidade da infraestrutura. Por que eu acredito? Né? Eu acredito porque eu vi esforços. Se eu tivesse há 2 anos numa gestão
e não visse já as garantias para isso, Barbosinha, eu realmente dizia, não tem chance. Mas nós temos hoje todas as garantias. Quando o prefeito Augusto Castro assumiu a prefeitura, o maior problema de todos não era tudo isso, né? Uma cidade, tudo que eu falei do atraso, do planejamento urbano, econômico, não. O pior problema é que o município ele estava tão inadimplente com todos os, digamos, as suas obrigações, seja obrigações trabalhistas do INSS, FGTS, seja as obrigações de pagamentos de recursos federais, estaduais, que a gente não tinha expectativa. Augusto insistiu muito nessa recuperação financeira. O secretário da Fazenda, um menino jovem, mas muito capaz. São coisas que o contribuinte, o cidadão não está vendo, né? Mas é o que a gente a rubrica da credibilidade. Então, ele conseguiu sanear tudo isso. Por último, ainda esse mês, início desse mês, nós conseguimos, né, ter todas as certidões negativas do município, renegociou tudo. O Augusto é muito bom nessa área e às vezes as pessoas não entendem. Ele conseguiu renegociar com os governos todas essas questões, ao ponto de, desde o ano passado, no fim do ano passado, o município está dentro da lista dos municípios brasileiros dispostos ou acessíveis a recursos tanto de convênios federais como estaduais e empréstimos externos. Era isso que a gente queria, né? Tornar as finanças, digamos, saneadas, o CAPAG conseguido é o CAPAG B. Nós temos 3 categorias de CAPAG no quesito do Tesouro Nacional. Então, o CAPAG B nos dá essa possibilidade. E, a partir daí, a gente não só sonhar, mas executar projetos e programas que a gente tem certeza que terá recursos. Não é simples isso demandou esses quase 2 anos. Aí o prefeito, no jeito dele e na bagagem que ele tem, que foi deputado, nos trouxe muita coisa em que o Estado está executando, vai executar, sem assinatura do município. A gente se virou com outros programas e no caso dos recursos próprios, que foram muito garantidos, como esse programa da extensão do abastecimento de água da Imasa, né, a garantia dos recursos do dia a dia, principalmente recursos implementados na saúde, na educação, a recuperação dos prédios públicos nessas áreas mais importantes, a questão do resgate dos equipamentos sociais e, ao mesmo tempo, se garantindo, né, além do governo do estado, um pouco no governo federal. E eu acho que a gente, mesmo com dificuldade, a gente alcançou muito, né? Hoje o Estado tem aqui de convênios, né, para ser assinado e de obras que foram implementadas, cerca de quase 100 milhões de reais, né? O governo federal, nós fomos o único município que aprovamos 2 emendas importantíssimas, e pelo menos que eu não conheço aqui na Bahia igual, que foi a 83 milhões, e fração quase 84 milhões para o programa de relocação das casas, que nós fomos muito hábeis nisso, e espero que o novo governo federal, né, assuma isso, porque a gente garantiu esses recursos e emenda para a relocação das casas da Beira Rio que tiveram, que foram mais atingidas na época da enchente de 2021, e uma emenda no final de bancada de quase não, 30 milhões de reais, em que ele garantiu para o DENIT federal um recurso para a duplicação
e a reurbanização da nossa BR-101, exatamente no trecho da cidade, que é o da Polícia Federal, até o futuro entroncamento, até o entroncamento de Guararema, né, e ali cerca da Chame Pedreira. Que bom. Então, pois é. Então, isso no final dos termos, para quem não tinha certidão, tinha calque, nada. Itabuna vivia nada. Com a folha de pagamento bloqueada quase todo mês. Agora sim, ele pode se dedicar a iniciar essas obras e serviços e, ao mesmo tempo, né, garantir que o recurso agora é para o dia a dia da cidade. Antes a gente não podia garantir isso. Fora isso, nós concorremos no governo federal, foi um pouco o nosso trabalho na Secretaria de Planejamento, né, um programa para reestruturação urbana, um programa de mais mobilidade, de novos vetores de expansão, ainda no vazio urbano que a cidade tem, por exemplo, uma ponte sobre o nosso rio, mais uma ponte estilo metálica alta, porque o que a gente nota? Toda vez que nós temos enchente, a gente fica quase que intransitável, porque as nossas duas pontes precisam ser reestruturadas. Verdade. E, além disso, né, são pontes baixas, que o volume do rio já está nos demonstrando. Vários bairros a ser contemplados em saneamento e pavimentação. O nosso levantamento, nós temos mais de 275, estou fazendo isso de novo, ruas sem nenhuma infraestrutura básica dentro de um centro urbano, uma cidade quase que na sua totalidade urbana, então é muita rua a se fazer. E, além disso, uma coisa que eu acho de uma grande importância, que é o nosso componente ambiental do programa, dessa tentativa de operação de crédito, que é o saneamento do Rio Cachoeira, ou seja, no nosso município, dando exemplo, porque também nós somos um dos que mais poluem, né? E aí a gente retira o esgotamento sanitário do rio, renova esse tecido e mais, com a relocação das casas, nós ganhamos praticamente de borda do rio urbanizável para devolver à cidade, à sociedade, quase 10 quilômetros, Barbosinha. Você imagine que hoje a gente vive entre 3 quilômetros de rio, de um lado e de outro da margem. E a gente garantir mais 10 quilômetros... É um avanço, né? Além do avanço, eu acho assim, é a parte mais bonita que nós temos, é a parte ambiental. E melhorar tudo isso ambientalmente, no termo de circulação. Eu gosto muito desse projeto, que foi uma equipe muito bacana, pessoas sensíveis à cidade, e eu acho que vai dar certo também. O mais difícil nós fizemos, que foi tentar aprovar na Comissão de Financiamento do Governo Federal, no caso do Tesouro Nacional, a parte, né, da capacidade de endividamento e a parte, digamos, do projeto em si técnico na Secretaria de Planejamento do Ministério da Economia. Nós fomos o único município da Bahia, tem alguns concorrendo, a aprovar esse recurso externo. Em novembro, agora, no dia 25, na Bahia foi o governo da Bahia, com programas específicos na área mais de educação, e Itabuna, né? 6 municípios no Brasil inteiro, e Itabuna aprovou, devido exatamente da gente ter mostrado a necessidade do momento econômico que a gente está vivendo e que precisa se preparar para um futuro muito próximo. Então, agora é a gente sensibilizar o banco, né, mostrar os projetos. A gente tem uma missão ainda no final desse mês e, né, comprovar as garantias financeiras para a gente aí poder também, além do dia a dia que está programado como prioridade, a gente começar a pensar no futuro. Então, eu acho que a gente tem que acreditar muito, e eu posso dizer aqui que este é o ano em que as pessoas vão entender
que a gestão Augusto Castro é diferenciada. E a gente que ele não veio para fazer 2 ou 3 marcas e deixar ainda, né, as questões de enfrentamento que precisavam melhorar e sanear a nossa cidade para trás, né? Eu gosto muito do programa de governo dele e eu tenho certeza que quando eu voltar aqui vocês já vão me dizer isso também. Antonieta. Bora, Antonieta. Vamos falar sobre esses 30 milhões de dólares desse empréstimo? Isso aí. Esses recursos já chegaram aí, secretário? Não, é esse que eu estou falando. As pessoas confundem muito quando a gente fala da aprovação. Sim, da foi lei, aprovado já. A lei autorizativa é esse que eu estou falando, que foi aprovado no COFIEX. São passos longos, não são coisas rápido, né? imediatas. Não chegaram e eu acredito que se tudo der certo, Antonieta, eles começam a chegar em junho, julho, pelo nosso cronograma. Em que fase nós passamos? Eu acabei de falar, a de elaboração dos projetos básicos, a aprovação da lei. É isso que eu gostaria de saber. Quais são as áreas prioritárias que vão ser aplicado esse dinheiro, esse recurso? Pronto, é o que eu estava dizendo. São em reestruturação urbana, nós vamos ter 10 quilômetros de avenidas de margem de rio urbanizável, principalmente onde a gente retirar as casas para relocação, Lomanto até Rua de Palha, Bananeira. uma nova avenida, né? Do lado de cá, um trecho do Novo Jaçanã, fundo do estádio de futebol, ali do placa onde a gente ainda consegue resgatar. A entrada da cidade do lado leste, que é a Rua do Prado até a Câmara Municipal, né, todo aquele lado de lá, 2 avenidas, que é o antigo projeto que, na verdade, nós reelaboramos, da continuidade da Fernando Gomes, que é uma importante ligação entre a BR-101 com a 415, ainda naquele vazio urbano que precisa ser organizado, e uma nova avenida, Princesa Isabel, em direção à antiga estrada de Borarema, que é um vetor daquele vazio que também está muito desorganizado entre o São Caetano, Vila Nália, e a gente precisa disciplinar. É um novo vetor para a 101. Paralelo a isso, nós temos 18 bairros dentro da cidade, deste entorno, que serão urbanizados, né? A concepção é você fazer os grandes vetores, mas também fazer o entorno. Não é justo que a gente faça a borda do rio, a beira-rio da Bananeira, e não urbanize a Santa Catarina e o Novo Lomanto. Então, todas as ruas entram. Não é também correto a gente chegar em Nova Itabuna, fazer a borda do rio e não fazer todas aquelas ruas do bairro que ainda não estão urbanizáveis. A própria Vila Nália, no vetor da Princesa Isabel e a Nova Avenida, todos aqueles bairros que vão nesse vetor e que estejam com ruas de barro, as ruas de barro entram no programa. Tá? A gente também está elaborando uma ideia, com o conjunto com a Secretaria de Trânsito e Transporte e essa equipe do projeto, de um viaduto que foi, né, o motivo de projeto há algum tempo atrás, não tem nenhuma novidade no acesso que ele faz das Ismaron para a Princesa Isabel, mas a novidade é que o viaduto por si só, ele não reestruturar a mobilidade daquele maciço. Então tem as marginais sendo estudada, o complexo que é um grande entrave na nossa cidade, que é a sinaleira da Manuel Chaves com a Princesa Isabel. Tudo aquilo ali está sendo reestudado. Esta nova ponte que a gente ora nesse momento, não gosto de criar expectativa quando os projetos não estão prontos. Mas o que eu vejo como urbanista, como arquiteta, é que o melhor local seria a procedência da Amélia Amado, com aquele entroncamento com a
na Juraci Magalhães, aquela saída ali da Ponte Velha, porque ali eu tenho uma altura para desenvolver uma ponte alta que não vá impedir, digamos, a beira-rio já existente. E aquele local que parece fim de orla, né? Ele é muito feio, ele não, desculpe, mas é verdade. Mas ele precisa ser retratado, a gente abrir, nem que seja um passadiço com um paisagismo ali naquela área da Imasa, até você ter um novo caminho, mesmo que não dê uma avenida para a primeira ponte. Ali onde a antiga Receita, ali onde o Príncipe Hotel, Isso. Ali ele que ela fica tá falando. parecendo assim um fim de linha. né? Então a gente entra com a ponte, quer dizer, a ideia é ali. A gente pensa também numa pequena ponte entre a Bananeira, Travessa Manuel Chaves, né? Por quê? Porque nesse estudo da mobilidade dos eixos do Rio, ali é onde a gente vai ter um novo entroncamento daquela comunidade, que já é um grande subcentro. Em São Caetano, com todos aqueles bairros e ampliando os bairros novos por conta dessa avenida, para a mobilidade do aeroporto, que a gente quer resgatar, da própria 101 para o outro lado, com a JS Pinheiro, ele tem toda uma conexão. O projeto é muito bacana, é muito interessante. É muito amplo. Muito amplo. Então não é apenas um quesito. Não é para 2 anos, né, secretário? Não, jamais, Maritonete. É um projeto que, no mínimo, se assertivamente, e é a maneira que o prefeito quer, a gente faça 2 ou 3 lotes de licitação, a gente leva no seu complemento todo uns 4 a 5 anos para ser executado. Mas o importante é a gente ter ele aprovado, né? Isso a gente vai conseguir, que eu lhe disse, até junho, mais ou menos, se Deus quiser. E também ter ele iniciado na sua totalidade, priorizando os bairros, as ruas de barro e algumas obras de arte dessa, para a comunidade confiar. Porque o que acontece que chega na rua é exatamente o que você me perguntou. Já está com os 30 milhões? Cadê que não... Já não, está. Né? E os 30 milhões não vêm de vez também, não. Os 30 milhões são assim. São 30 milhões na sua totalidade. A gente escolhe as etapas, as prioridades. Isso, as prioridades. Digamos que eu escolhi 5 bairros para iniciar o programa, depois de aprovado, que é o que mais demanda a necessidade hoje da população, e uma obra de arte, a Nova Ponte. Aí isso custa, dentro do programa, digamos, 10 milhões de reais, vamos chutar. Então, esse 10 milhões é comprovado que os projetos todos estão prontos, que a licitação está pronta, e aí o banco libera este montante. Vai liberando aos poucos. À medida que tiver projeto e tiver licitação. A gente pretende que seja liberado de umas 4, 5 vezes, né? É isso que a gente vai discutir, esse cronograma de desembolso. Secretário, mas aí o banco dá, por exemplo, tem 10 milhões, aí vocês têm que apresentar que a concluir as obras, é isso? Para depois liberar mais ou não? Não chega a concluir, mas as prestações de contas têm que estar avançadas. Entendeu? Tem que ter prazo para apresentar. Tem que ter prazo, tem que ter tudo direitinho. Já tem que estar com a licitação feita. É muito rígido, Maria Antonieta, é muito rígido. Eu já fiz, né? Já tive a oportunidade de ser coordenadora de alguns projetos desse no governo do estado, né? Quando eu era da Condé, depois em Alagoinhas, isso foi o que alavancou muito a cidade. Né, participar um pouco de Camaçari, da feição de Camaçari de Feira, Feira foi o primeiro, que mudou aqueles viadutos todos e tal. Então é muito rígido, é muito fiscalizado, porque além do banco, nós temos a fiscalização da União, do governo federal. Que a União dá a garantia, cada etapa dessa, tá? Mas a garantia, né, de pagamento é muito rígida, e a partir daí, né, eu não conheço, só para eu falar só de Salvador, de Alagoinhas, nenhum município
e tenha ficado no débito ou esteja interrompido o seu programa. Porque hoje é muito diferente do que era naqueles recursos do passado, por conta dessa fiscalização logo. Digamos que se o banco não sentir que o município não avance na primeira etapa, ele não financia o resto. Nem o governo é avalista do resto. O governo é avalista por garantia, porque é um recurso externo, mas ele não paga pelo município, entendeu? Então isso tem que estar muito, mas muito bem descrito. Então o recurso deve começar a sair em julho. Por quê? Nós temos essa missão agora, vamos aprovar as minutas de contrato e vamos revisar o conteúdo técnico, que são essas ideias que eu estou falando, e só existe ainda em projeto preliminar e alguns básicos, porque o município não ia também dispor de recursos para projeto executivo sem ter aprovado em novembro, né? Só de projetos para 30 milhões de dólares, geralmente chega a 3 Isso representa milhões. quantos milhões? 150 milhões, mais ou menos? 150 milhões. É o valor do dólar, o valor né? do dólar atual. E aí a gente precisa agora construir esses projetos executivos. Estamos licitando, ainda abre no dia 2, para a gente apresentar Dia 2 de fevereiro agora? Fevereiro agora, dia 2 de fevereiro, nós estamos licitando a empresa dos projetos executivos. Aí nós vamos apresentar esses projetos novamente no governo federal e no banco. Então eles fazem a revisão, pela minha experiência, eu acho que lá para maio o governo aprova os projetos e a minuta do contrato de empréstimo. Bom, aí vamos para o Senado, que para o município, a gente pensa que é fácil e é muito rápido, porque não aprova em plenário, aprova em comissão. O governo federal já aprovou, o Senado aprova rápido, e nós temos lá uma garantia dos nossos, né, senadores. Mas o tempo é curto, eu acho, viu, secretária? Mas é curto mesmo, Maritânia, é muito curto. Nós, infelizmente, no primeiro ano, a gente não conseguiu apresentar a Procofiex, porque a gente não tinha o CAPAG. O importante não é a parte técnica. Ela tem o seu peso de nota, mas o importante era o saneamento financeiro. Então, a gente, infelizmente, recebemos o município que estava todo e teve estável. 2 anos parado por causa da pandemia. Isso. E aí nada funcionou. Isso, entendeu? Então, garantindo no fim do ano, que eu achei até rápido, a garantia do financiamento, da capacidade de pagamento, que é esse CAPAG que eu falei, aí que a gente pôde entrar. Aí eu só entrei em fevereiro de 2022. Só aprovou em novembro do ano passado, porque o governo federal só teve duas comissões de avaliação. Geralmente o governo tem 4. Com o presidente Bolsonaro, ele só teve 2. Uma em fevereiro, que a gente não podia concorrer, que não tinha projeto pronto, e outra em novembro. A de agosto passou para novembro e não mais nenhuma, mas graças a Deus. Então o tempo é curto e é por isso que o nosso prefeito fica na angústia no governo federal e no governo do estado, mas eu quero acreditar que as coisas estão caminhando tão bem, né? E agora, politicamente também, a gente tem, né, bem força política, isso conta, né? Depois do Senado, ele vai para a Casa Civil. Aí o nosso, o ex-governador vai ter que ajudar. Exatamente. Mas vamos lá. Eu fico muito feliz, né, em saber que existe todo esse arcabouço de projeto para Itabuna, porque é uma cidade que ficou realmente mais de 20 anos atrasada, né? Ela parou no tempo. E, enquanto isso, apesar do IBGE hoje, Toné, dizer que a nossa população continua estagnada, censo, né? Mas eu acredito que tem alguma coisa errada aí, porque, por exemplo, de 10 anos para cá, se você pegar uma foto ali do São Caetano, Novo São Caetano, Vila Nália, era mato puro aquilo ali há 10 anos atrás. Hoje está, né, cheio de casas ali por tudo que é lugar. Depois do final de linha do São Caetano, que já era distante ali, né?
Você tem ali hoje praticamente um outro bairro. Agora esse final de linha que ela falou aí do São Caetano, é esse aí que vai dar esse vetor aí? É esse que vai passa lá dar do na Guararema, BR-101. estrada do Guararema? Exatamente. Passa nas fazendas ali, vai sair na BR-101, né? Seria um outro vetor de desenvolvimento. Porque Itabuna é uma cidade que foi mal planejada, à beira do rio Cachoeira, né? E você não tinha para onde crescer. Aqui você esbarra com Ilhéus, né? Você tinha ali o vetor para Itajuípe, que é a BR-101. Do lado de cada BR-415 vai bater em Bicaraí. O outro lado é Itapé, praticamente, depois de Ferrada, né? O único vetor que não entra nesse plano é um vetor que nós estamos trabalhando paralelamente com o governo do estado, que é o vetor que a gente chama o vetor norte-nordeste, que é exatamente o vazio urbano, porque a gente tem que trabalhar ainda nos vazios urbanos, entendeu, Maria? Então a gente vai, né? Essa área entre 101 e 415, a área entre 415 e 101 novamente, e eixo urbano, né? Porque senão a gente faveliza a cidade como um todo, não revaloriza o setor imobiliário. E aí o que acontece muito com Itabuna? Os donos dessas áreas que vão tendo a pressão da urbanização, eles vão loteando as suas áreas, suas fazendas, a preço de custo, botam um projeto na prefeitura que não cumpre a lei, eles não fazem a infraestrutura básica e deixa esse passivo sempre para o município, ou seja, para nós que pagamos impostos, depois fazer a infraestrutura. Mas essa pressão é tão grande que vão surgindo os bairros como surgiram todos os outros. Né? E vocês ainda tiveram o problema, né, do enfrentamento da vassoura de bruxa, que Itabuna, por ter esse centro urbano de cidade, né, organizada, ela recebeu todo esse impacto. Então, esse vetor norte a gente está preparando com outro projeto, com calma, que é uma revalorização de 2 vetores. Semianel Mutuns Rio do Braço e 262, que é a Estrada do Chocolate, e uma entrada logo após a Polícia Rodoviária, que é exatamente uma área que o município adquiriu parte. Estamos revendo isso na Justiça. Que vai para Itajuípe? Né? Que vai para Itajuípe. Aí, no meio desta área, que ia ser um antigo lixão. Após, assim, um antigo lixão. Isso, e não se concretizou. E teve uma área também ali que seria a Universidade Federal, que também não concretizou, né? Porque tiraram para Ilhéus. Então, a gente está resgatando aquela área para ali ser uma entrada, que tem uma estrada também de sinal muito carente, inclusive, que dá no Rio do Braço também. Então, esses 2 vetores vão ligar a 262, que são os vetores mais próximos de Itabuna, com o Porto Sul, né, e o Porto, a ferrovia. O trocamento da ferrovia com um Porto Sul. Porque a gente vai precisar deste vetor, e aí quem for proprietário naquela região vai entender, ali é o vetor da logística, a preparação das novas fábricas, dos novos polos. E o prefeito Augusto Castro já me pediu exatamente para a gente tentar resgatar essa área. Por quê? Porque a gente ele pensa em ali ser um distrito industrial, na verdade de logística, um loteamento de logística, para já começar a dar exemplo e já começar a atrair investimentos que possam garantir essa nova ocupação. Então, esse vetor não entrou na reestruturação urbana, que tem um significativo mais de arrumação do uso do solo urbano e de mobilidade urbana na cidade. E esse é mais uma logística de reestruturação industrial. Tá? Então não pôde entrar no nosso quesito agora. Né? Secretária, a senhora falou aí dos loteamentos, né, que prometem no projeto e não cumprem. Ali mesmo, onde o prefeito, vocês asfaltaram ali da
da Kennedy, né? A Manuel Chaves até o Pedro Jerônimo, né? Isso. Ali tá surgindo um loteamento ali. Eu passei lá ontem, vi meio fio, eu só não vejo esgoto, eu não vejo, né? Calçada, eu não vejo nada, só vejo meio fio. É. A prefeitura não pode obrigar o dono daquele, Claro né? que pode, Ela é tem isso que fazer nós o estamos esgotamento, resgatando. Na verdade, Porque não. senão daqui a pouco é um bairro que vai começar a cobrar. Cadê? A prefeitura não fez o esgoto. Como é em seguida o São Judas, como é todos eles ali, né? O próprio São Caetano, Maria Pinheiro Isso, é. e tal, foi dessa forma. Não, nós já estamos tentando modernizar o setor também de fiscalização e uso do solo para isso. É o que eu lhe disse, Barbosinha, até na tecnologia, o município está um pouquinho atrasado em relação às outras cidades. Por exemplo, tudo ainda o contribuinte quer um alvará, ele tem que ir na prefeitura, se subordinar, entrar um maciço de plantas, tudo isso não colabora, né? Aí 4 ou 5 técnicos revisa. Se o cara não vai lá, entendeu? Ninguém chama para ele legalizar, não. Né? Quer dizer, não tem nenhum sistema ainda online de você já botar o projeto, já fiscalizar, já chamar. Isso é tempo perdido, é dinheiro que não se arrecada e principalmente são essas consequências. Aí começam as obras, né, a gente dá o alvará, ninguém vai lá cobrar a infraestrutura. Aí quando chega na hora do habite e do alvará das casas, quando o loteamento é formal, né, e as pessoas precisam de legalizar seu imóvel, aí começam as confusões mesmo entre o dono, o proprietário que não finalizou a infraestrutura. Veja, por exemplo, aí você tem outras estruturas que são formais e que obedecem. O Top Park, né, já é uma coisa mais adiante, que é mas você vê ali, né? iniciado, né? Você vê que houve a infraestrutura. Como é melhor? Como é? O próprio, né, cidade ali que não é Itabuna, mas é um exemplo bom, Acácias, e aí vai. Então, é diferente, e isso é uma obrigação do proprietário fazer. Mas aí o município tem sido conivente, eu não posso deixar de dizer que o município tem sido conivente, e também os proprietários também não se preocupam com a cidade. E esse passivo fica para a própria prefeitura. Mas eu quero acreditar que até nesse sistema a gente vai tentar melhorar um pouco, né? Tem sido assim. É muita coisa. Maria Antonieta. E o tempo é curto. Eu acho que o tempo é curto. Isso. Não, e eu quero até assim, reconhecer o esforço de você, né? Porque a gente está aqui, a gente não sabe. Pelo que a secretária está falando aí, é lindo. É um negócio muito bonito. Eu gostaria de ver isso realizado. Eu até critiquei concretizado, né? Critiquei aqui outro dia, secretária, a falta assim, de uma boa comunicação no município, porque a gente fica aqui sem saber de nada. Então a gente acha que está todo mundo lá de braço cruzado e não está. Né? Na verdade, tem uma culpa muito do próprio município nessa questão. Por exemplo, antes de aprovar no Confiex, eu só abri... Desculpa aí, secretário, o que é Confiex? Confiex é a Comissão de Financiamento Externo. Confiex. No Ministério da Economia, você tem exatamente, né, as etapas para um município ou o governo poder tomar um empréstimo externo. Né? Existem bancos que o Brasil participa, é sócio, né, do Fundo Monetário, e que abre uma percentagem anual no seu orçamento para que os municípios possam tomar um empréstimo para desenvolvimento. Tá? O governo federal é o avalista deste recurso. No caso da gente, como é menor o que a gente está solicitando, o valor é menor que os 50 milhões, o banco que está indicado formalmente para a gente fazer esta operação é o Fomplata, que é o fundo da Bacia do Prata, que trabalhava praticamente só no Sul e Sudeste e começou a trabalhar também no Nordeste, né, no fim de Temer, por aí. Então é este banco que nós vamos trabalhar. No caso de mais de 50 milhões, o governo federal preendica a CAF,
que é a Corporação Andina de Fomento. É o que Vitória da Conquista está tentando, Porto Seguro, e é o que fizemos em Feira e Camaçari. Porque o valor a tomar um empréstimo é maior do que 50 milhões. Né? Bom, visto isso, o município apresenta o que a gente chama de carta consulta. Toda a descritiva, foi o que a gente fez em 2021, toda a descritiva desse planejamento, do estudo do diagnóstico do município, né, a revisão de todos os planos de saneamento, plano diretor, apresenta tudo isso em uma proposta de um programa, que no caso a gente escolheu, um programa de reestruturação urbana, porque a gente tinha acabado de fazer o diagnóstico e veio a enchente. Então, por isso tem as avenidas de margem de rio, né, tem a recuperação de alguns bairros. Então, a gente molda de acordo com o que a gente vai dizer assim, convencer ao governo federal e a instituições financeiras a nos ajudar, fora a visão do desenvolvimento econômico. Porque esses programas têm que ter sustentabilidade e tem que, principalmente, ter um valor de 15% a 20% de recuperação ambiental. E a nossa recuperação ambiental é exatamente as margens de rio e o saneamento básico, que é a retirada do esgotamento sanitário do rio. Isso que eu ia falar, esse rio. Tem muitas... O rio entrou nisso aí, o Rio Cachoeira? Entrou? Ela falou. É rígido isso. E tem que ter uma parcela de muita experiência também nessas questões. Então, a gente fez todo esse dever de casa, entramos com este programa lá para ser julgado o programa, mas não é só o programa técnico. Se julga também a capacidade de endividamento, o esforço do saneamento financeiro do município, o resgate... A capacidade de endividamento também. Total. A gente tem, no caso dos municípios, ele tem uma cota muito baixa de risco, né? Porque a gente não pode sacrificar a demanda do recurso, né? Do orçamento do dia a dia, nem de investimentos, que é a fonte 00 do município. É exatamente o que de extra a gente pode. Então não adiantava, o município não podia tomar 100 milhões de dólares. A nossa capacidade baixa é de 30 milhões de dólares saneado toda a parte financeira deste município. Foi aí o grande problema. Por isto que a gente no primeiro ano não se ousou, nem poderia, eles nem receberiam. É por isso que eu estou dizendo que 80% desse programa a gente tem que aplaudir ao esforço do saneamento financeiro que o prefeito Augusto Castro fez junto às instituições, ao INSS, ao FGTS, ao CADIM, ao Financem e a equipe financeira que ele colocou no município. Essas coisas não se vê realmente, Barbosinha, mas não se divulga não também. Divulga, Aí você vê assim, o município conseguiu o Capag B. E quem sabe o que é Capag B? Ninguém sabe. É só essa explicação mesmo que tem que ser no popular, né? Eu, prefeito, tem secretário que da trocar em Fazenda. Eu nunca tive a oportunidade, em meio de comunicação nenhuma, estou lhe dizendo isso com muita sinceridade a vocês que estão me dando, de poder explicar, Maria Antonieta, essas fases. E que seja uma linguagem que chega ao povo, que o povo entender. Ó, o dinheiro chegou, dá para fazer o quê? Exatamente. Não fizeram nada, o dinheiro tá aí. Aí tem que explicar. Não é assim, o povo Itabuna era pensa que inadimplente. aprovou na Câmara, né? Tá O dinheiro certo. já tá aí. Pois é. Itabuna Mas é não é bem inadimplente, assim. Itabuna Aliás, receber dinheiro, o município de Itabuna não recebeu ainda nenhum centavo. Só recebe o dia a dia do FPM e tal, que é o nosso, parte do nosso custeio. Mas nenhum centavo. Porque até este mês, Itabuna não podia receber dinheiro nenhum, porque ele estava com débitos muito grandes. Estava inadimplente. É isso que eu estou aplaudindo. Estava inadimplente com tudo. As certidões saíram este mês que o prefeito comemorou e colocou. E Quase a 3 anos depois, capacidade... secretário. Hein? Quase 3 anos. Mas não...
E Mas por como que é nós que- ficamos mais de 20 sem ter? Não é simples, não. Não, inclusive Entendeu? na última gestão Isso. do ex-prefeito Fernando Gomes, a cidade, Toné, toda a verba que entrava era bloqueada pela justiça porque Itabuna era inadimplente, Itabuna não tinha crédito para nada. Para nada. Nada. Um dos municípios. Isso que a gente Isso aí é tem uma que grande aplaudir. vitória. É uma grande vitória e é muito pouco tempo para isso. Ô, secretário, agora, essas instituições de crédito, elas são da América Latina que estão emprestando esse São da dinheiro? América Latina, a grande maioria. Tem uma que empresta também, que o Brasil faz parte, mas nesse momento está inativa, que é aquele banco que faz parte, a Rússia, a China. Ah, do BRICS, O BRICS, exatamente. O BRICS. Esse é o único que não é da América da Latina. América Latina, e o Banco Mundial, que é o mundo inteiro. Mas o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é da América Latina também, não financiam direto aos municípios, porque eles só fazem os convênios diretamente do governo federal com os estados. Com a União. Por conta da capacidade de endividamento e o valor E o do valor, empréstimo, né? Para os municípios hoje, Maria Antonieta, que o Brasil faz parte, só são esses dois praticamente. O Fomplata e a CAF. Uma sede é na Bolívia, e outra é a sede na Venezuela, mas todos têm a sede no Brasil, em Brasília também. Ok. Mas parece muito, muito longe complexo. e difícil. É muito mas- complexo. Fiquem tranquilos que vai dar certo. O que nos dá essa certeza, secretária, é da sua experiência, porque a senhora fez o mesmo em Alagoinhas, não é isso? E também foi em feira também, né? Salvador, muita feira não fomos Não foi a nós, senhora. mas a gente fez parte da... Participou, né? Na verdade, Barbosa, na Bahia, a gente só tinha há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, só tinha uma equipe que era, digamos, tinha experiência em fazer essas operações. E foi na época do governo do Dr. Antônio Carlos, foi aí que ele criou a equipe. Depois Paulo Souto, e aí vocês começaram a ouvir falar em Banco Mundial, em Banco Interamericano de Desenvolvimento, Exato. esses programas todos que foram lançados, porque a gente sabe o seguinte, você financiar o dia a dia, nem estados, nem município, nem governo federal tem recurso. Tá? Aí já é um recurso escasso. Para você financiar futuro, tem que ter empréstimo. Recursos próprios só para feijão para arroz, né? E olhe lá, né? Porque as arrecadações também, os programas nossos de ampliação de verbas internas, Maria Antonieta, cada vez estão mais escassos, cada vez as pessoas estão mais inadimplentes. Você vê uma cidade como Itabuna, que precisava ter uma revisão grande, e é por isso a necessidade do plano diretor, do novo cadastro imobiliário, isso tudo o prefeito não quis fazer, porque oneraria um débito político para o momento de pandemia, de crise. Mas, por exemplo, o Salvador fez, né? Semineto, quando chegou, fez toda, Camaçari fez, Alagoinhas fez. Então, aí você faz uma revisão do cadastro, aí você tem uma arrecadação melhorada. Por exemplo, se você for notar, a gente tem hoje ainda, no município, digamos, pessoas que pagam pelo terreno, e hoje é um bairro. Acredite. Já construíram várias casas. Entendeu? Então, mas nós não fizemos essa parte do dever de casa porque chegamos num momento muito difícil, né? Depois tem que se fazer essas atualizações aos poucos. Então, quem arca realmente com todo o débito do custeio é quem paga os impostos e o município, com as suas verbas destinadas. Quem paga os impostos é o contribuinte. Isso, exatamente. Quem paga os impostos somos nós, quem paga o contribuinte que financia todo o sustento. Pronto. E as verbas, quando eu digo dos impostos, as verbas de participações, né, com o governo federal, e é o FEPM e outras verbas, né, das estradas, do FIX, do secretária, e esse do censo ICMS. deixou Itabuna, reduziu a população Todo de Itabuna? mundo, Como é que a né? senhora Todas vê as isso? cidades, né? Como recuperar Bom, isso é a primeira. Esses números não ajudam não nós. ajudam. A nossa capacidade de pedir empréstimo. Nós estamos todos brigando, na verdade. Não foi só Itabuna. Todos os municípios, né? Loucura, principalmente nessa região.
É. Já, no caso de revisão, todos, que a gente não vai deixar. Parece que houve um problema no microfone aqui, é isso? Peraí que já está vindo. Enquanto isso, secretária, eu só queria lembrar, né, Vitor, né, que devido ao censo, né, ter divulgado essa parcial, que não é uma definitiva, mas já é uma parcial final, digamos assim, né, próxima final. Itabuna, se não me engano, acho que faltam 20%, né, ainda. Mas já houve essa preocupação, porque aí vai diminuir o Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, como ela falou aqui. Agora eu queria também, secretária, uma curiosidade, né, que a gente tem, principalmente as pessoas que estão nos assistindo, que não entram lá no portal da transparência, ou isso ou aquilo, para ficar sabendo, procurando saber. Quanto o Itabuna arrecada hoje na sua fonte zero, né, que é basicamente o quê? ISS, IPTU, né, que mais? Só isso. Sabe que eu não sei lhe dizer? Ah, é? Não sei mesmo. Uhum. Tá? No último orçamento eu não sei lhe dizer. Vou ficar lhe devendo isso, mas está na transparência no orçamento anual. A gente sabe da capacidade de endividamento mensal, basicamente. Qual seria hoje? Seria em termos de 40 a 60 milhões, né? Mas com toda, aí eu tenho que ver saúde, educação, né? E o próprio 00, estou falando de receita conjunta. Então a gente precisa realmente adequar. Eu sei que é sempre menor do que a gente precisa dos anseios da sociedade. Isso não é só Itabuna, né? São as deficiências de todo o município. Mas a gente está falando rapidinho da comunicação e eu gosto de falar isso. Exatamente porque existe, Maria Antonieta, uma expectativa muito grande por tudo isso, ou por uma gestão, né? A gestão, exatamente. Que a gente tem que cobrar, enquanto cidadão, nós temos que cobrar o gestor. Isso, né? Quem está agora aí no poder, a gente tem que cobrar. Isso, e tem que cobrar realmente, e eu penso exatamente como você, à medida que a gente cobra, a gente tem a informação e tem a ação. Né? Mas o que eu quero lhe dizer é que muita coisa a gente não detalha, e eu estou dizendo que isso aqui foi uma oportunidade para eu detalhar todos esses passos. É que a gente tem tempo. Bom. Primeiro porque tem tempo. Segundo porque vocês estão interagindo dentro da conversa, da oportunidade. E muito pouco. Quando você vai no meio de comunicação, as pessoas se interessam em saber esse macroplanejamento da cidade. E eu estou tendo essa oportunidade, sinceramente, agora. Segundo, porque não é interessante, imagine, até para você é difícil de você compreender, e aí quando você passa, aí eu falo em comunicação, toda essa visão dos passos, do que a gente teve que fazer, você cansa e fica descrente. Você mesmo me disse, doutor, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Né? Pois é. Mas a gente tem. A gente está pensando só em futuro, mas o futuro é logo aqui, é logo ali. Isso. Mas a gente tem que pensar em futuro, porque esse era o diferencial da cidade. Tá? Não podia deixar. E eu estou falando do que eu estava com a competência e o compromisso de fazer com Augusto. Aí agora vim para fazer o imediato, que ficou frágil por conta de tudo isso que nós passamos no presente. Foi a enchente, que a cidade já estava destruída. A pandemia, olha quanta coisa acumulada. 4 meses de chuva. E agora, depois que o município começou a se recuperar, o prefeito começou a pavimentar ruas, né, de agosto do ano passado, começou a ter um equilíbrio na manutenção, no tapa-buraco, na limpeza. Aí vem mais 4 meses de chuva e aquela chuva de outubro e novembro, já fim de campanha. Atrapalhou muito. Muito. Então, né? É isso que a gente tá, quer dizer, já estou há 2 meses, vamos dizer, vou levar mais 2, tentando recuperar o que já foi destruído novamente, para voltar ao programa de visibilidade que é da infraestrutura nos bairros. Né? Então, isso é que interessa ao cidadão. Ele não quer sair da sua casa e ver o buraco na sua porta. Ele não quer vir trabalhar aqui. Tá cheio de buraco. Ou então que o transporte coletivo nem chegue lá no seu bairro. Transporte urbano
que é problema também. Pronto. São várias estradas que agora a gente está recuperando novamente, porque isso faz parte da rotina, mas isso custa muito aos cofres públicos, a todos nós, né? Então, é esse resgate que a gente tem que fazer, mas ao mesmo tempo a gente tem que suprir um plano de governo, uma ideologia, uma vontade política, que é esse extra Augusto Castro, e é o diferencial. E não faça tudo, mas faça uma parte. Isso, entendeu? O importante do futuro é a gente garantir. Porque não dá para fazer tudo de vez. Não dá para fazer tudo. Não vai, é o que eu disse. Tá lá, tá vendo que não dá. São 5 anos. O que é que a gente quer? Óbvio que nós estamos trabalhando para que as coisas aconteçam e que a gente garanta uma continuidade, tem que ser claro. E a gente precisa, se tudo isso acontecer, a gente precisa garantir uma continuidade para que as coisas na cidade aconteçam. E a gente tem alguns paradigmas em Itabuna que a gente precisa quebrar para dar voz ao desenvolvimento. É porque também por conta disso é o que tempo a gente de gestão, não é que a senhora quer falar? Essa tá não, mas 4 anos é muito pouco. É muito pouco, 4 anos. 4 anos é muito pouco. É muito pouco. Disso, eu não conheço nenhum município que deu certo com uma gestão. Aí você vê a Semineto, poxa, o melhor prefeito do Brasil. Foram duas gestões, ainda fez continuidade, porque senão todas essas obras que estavam lá estavam paradas. Mas ele mostrou que começou. É essa a garantia do gestor hoje. Né? Bom, Feira de Santana. Né? Zé Ronaldo até hoje é glorificado, porque iniciou um programa, né, austero de desenvolvimento, arrojado de mobilidade, e até hoje agora que Feira é outro município que está concorrendo à CAF também, né? É um segundo momento já de ampliação de toda aquela extensão urbana que foi feito há quase 20 anos atrás, né? Camaçari, né, essa parte toda do vetor turístico e tal, foi feita agora e garantiu a reeleição de Alinaldo. Né? Infelizmente, 4 anos não dá, porque as coisas são muito burocráticas. Mas, secretária, a gente não tem essa tradição de reeleger prefeito. Mas não interessa. É terrível isso. E o pessoal, o povo, o povo, bota isso na cabeça. Numa reeleição não existe tabu, né? Mas é isso que eu estou dizendo, que a gente tem que quebrar esses paradigmas. Porque vai ter que entender, né, as pessoas precisam entender que precisa, em algum momento, de continuidade. Também ninguém mostrou, talvez, no passado, que tinha um projeto ousado de futuro que a gente precisava continuar. Foi o que aconteceu nas outras cidades também. A gente precisa desvincular a questão apenas de eleição. A gente precisa garantir para as cidades, e eu penso assim, quando eu venho, programas que perpassem governo. Exatamente. Sim, porque aí quando chega novo gestor, não quer fazer continuar larga a obra lá, porque foi o outro que fez. Mas isso é péssimo também. Isso é péssimo, mas é por isso que a gente tem que pensar na continuidade também. Exatamente. A gente pensa muito individualmente da necessidade. O prefeito que não deu o meu emprego, o prefeito que não fez a minha rua especificamente, o prefeito que não... Mas a gente precisa enxergar a cidade e o local de Itabuna na economia da Bahia, do Brasil, né? É importante começar a raciocinar desta forma. E a gente tem alguns exemplos. Eu ia até falar aqui, ó. Vitória da Conquista, ela era um pouco atrás de Itabuna, 30 anos atrás. Sim. Aí entrou o Guilherme, teve continuidade, a cidade cresceu. Pronto. A gente tem o governo do estado, né, que a gente tinha deficiência na polícia, não tinha viatura, não tinha nada. A continuidade que teve Wagner, depois Rui, tornou a Bahia hoje um exemplo. Eu advogo que, pelo menos, eu gosto muito daquela ideia de a gente ter um gestor por 6 anos, né? E não ter reeleição. Eu gosto muito disso. Seria bom. Mas é porque, na verdade, a verdade é essa. Você tem um sistema político que não lhe ajuda, né, na gestão, principalmente municipais. Você entra no governo, o governo federal e o estadual já está lá. Mas você entra, primeiro ano é conhecimento. No caso de Itabuna, a gente tinha que, né, sanear as dívidas, as coisas, a gestão, para poder ter recursos extras, senão não faz nada. Faz esse dia a dia e mal. A gente não faz mal, não é porque não tem competência.
A gente faz mal, principalmente, porque não tem recurso suficiente para poder mostrar à cidade que a gente é competente. Entendeu? Então, você precisa de dinheiro extra, você precisa dos convênios com o governo do estado, você precisa do convênio com o governo federal, mas nem todo prefeito tem acesso ao governo. Mas tem que dizer correr assim, atrás, né? Pois é, poxa, licite pelo governo, mas faça a obra no meu município, como foi o caso de Augusto, com o governador Rui Costa. Mas isso, você leva um ano preparando, aí o governo vai licitar, então quando saiu, foi agora. Mesmo assim, ainda não iniciaram algumas obras que, para Augusto, era o que ele mais queria, e grandiosas, como as 2 entradas da cidade, né? O estádio de futebol, e ele tá lá em cima cobrando. Vai sair, tá garantida, tá O Mário licitado. Pessoa não vai sair, Mas por que Itabuna não sai? Aí já teve novo governo, já teve nova eleição de governo e governo federal. Resultado, para Itabuna ganhar de novo alguma coisa através deles, é muito esforço, porque na verdade eles vão assumir, mesmo que seja a continuidade, digamos, no governo do estado, é um outro mandato. É um outro momento, tem que relicitar muita coisa. Quando começa a ajustar no segundo ano, que é o ano de eleição dos prefeitos. Aí o governador dá 2 obrinhas, ó. Porque também não está com orçamento fechado anual para soltar. Quando ele solta já no 4º ano, já é outro prefeito. Você entendeu? Não é simples. O sistema. Acho assim, a licitação demora, mas é um processo legal que tem que ser respeitado. Mas é uma burocracia. A horrível, né? burocracia é muito grande. Uma licitação, no mínimo, aí, se ninguém reclamar, é 90 dias. 90 dias. 90 dias. Se tiver tudo certo. Se tiver tudo certo. Se as Aí empresas- vejamos, nós estamos em janeiro, disse, o Brasil só começa a funcionar depois de carnaval, fevereiro. verdade. Aí março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Só fica 9 meses. No próximo ano já é eleição. Isso aí Entendeu? muda tudo. Aí já é outra história. Esse é o Você tem problema. que trabalhar pela reeleição. Aí já vai a parte política. A de obras, de coisa de empreendimento já fica um pouco. Eu acho que 2 coisas o Brasil relegado. tinha que consertar aí. Era botar eleições tudo num período só. Esse negócio Eleições de eleição gerais? esse negócio de eleição a cada 2 anos estraga tudo, né? É o que Eu ela acho falou esses aqui. 2 princípios. E o custo também é muito alto, né? Mas não, hoje a gente tem que pensar no que a gente tem. E o que a gente tem foi conquistado, vocês vão ver, com muito esforço do prefeito e da equipe. Tá? E a gente quer acreditar, porque já estão garantidos que as coisas vão acontecer. Sim, é bom saber. Assim, só vê as placas lá. Obra, governo do estado. Eu disse, Augusto está fazendo o quê? Porque só tem obra do governo do estado. Condé, só tem. Mas Quem é eu vou Condé? ser sincera, O pessoal fala muito. as obras Mas são grandes parcerias. são do governo do estado, são parceria, claro, a gente tem Convênios. Tem uma contrapartida, mas as obras que o município está fazendo são aquelas que o filho não ia para a escola, e aí hoje vai, de 90 escolas tem 55 recuperadas. Né? Isso. São os campos de futebol que as crianças não podiam praticar esporte, né? São os postos de saúde que estão sendo recuperados, porque a gente recebeu um município depredado. Isso as pessoas sabem que está fazendo, mas acha só que é obrigação. Quando vê uma grande obra, só pode ser do governo do estado, Maria Antonieta, porque nós não temos como financiar isso agora. E ainda bem que vem através do governo do estado, porque também isso depende muito da prefeitura. Eu dou um exemplo do assim, prestígio, né? Do prestígio do Eu prefeito. dou um exemplo muito simples. Isso é uma reprodução da sua casa, do seu dia a dia. Você é funcionária pública. Eu tenho um salário mensal, tal. Aí eu compro isso, compro aquilo, melhoro, faço uma pintura no fim do ano na minha casa, mas eu sei que eu não posso fazer uma ampliação com o que eu ganho. Não dá. Aí o que é que eu faço? Eu vou recorrer a um financiamento, a um empréstimo externo que eu vou pagar em 20 anos, mas eu vou ter o que eu desejo para a minha vida inteira. Você entendeu? É a mesma coisa. A mesma coisa. Na nossa reserva, a gente não tem dinheiro sobrando. Pelo contrário, tem muita coisa precisando fazer que ainda está aí. Então a gente tem que cuidar disso. Agora, as grandes obras, a gente tem que buscar mesmo no governo do estado, no governo federal e nos empréstimos, porque a gente quer além deles. Sim, esse empréstimo vai pagar por quanto tempo? 20 anos. 20 Quantos anos? 20 anos.
Exatamente o prazo que eu gasto para ampliar minha casa. É. Exatamente se eu for comprar um carro, então eu vou ter que dividir as cotas, porque eu só posso pagar na cota acessível por 20 anos. Capacidade. Todos são 20 anos, geralmente, né? Agora, Isso é uma coisa normal. agora, secretária, Mas daqui a 10 anos, se não, a gente tem certeza, porque já vi outros exemplos, a gente vai colher fruto desse investimento. com certeza. Aí este recurso que a gente vai pagar agora com certa garantia e com, digamos, um pouco mais de dificuldade, daqui a 10 anos não tem nada. Quiçá, daqui a 2 ou 3. O Estado, hoje, toma empréstimo quase em 6 meses. Poxa, a carteira de empréstimo de Salvador hoje, Salvador era inadimplente até neto. Embaçaí tentou sanear e não conseguiu. Fazia tudo através da Condé. Eu era presidente da Condé e fiz tudo em Salvador naquela época. Porque Salvador não podia tomar empréstimo, não podia ter nenhum convênio. Aí a Condé, né, na minha época, a gente retirou toda a invasão da maré de alagados, novos alagados, com o BID, a gente com o Banco Mundial fez os programas do aterros sanitários, né, construiu os aterros sanitários todos, fez o DIC, fez o Abaeté, fez Pituaçu, recuperou o centro histórico todo, e aí todo mundo dizia que o governador ACM, depois Paulo Souto, estava intervindo em Salvador. Lembra dessa época? Lembro. Era engraçado isso. Mas é porque Salvador não tinha capacidade. Aí veio o metrô. Quem fez o metrô naquela época foi a Condé. Quando o Embaçaí conquistou, no final, a capacidade de endividamento, o Estado passou o metrô para Salvador. Salvador não conseguiu alavancar. Ficou muito tempo parado. Dinheiro, gente, capacidade de endividamento. Ele priorizou outras coisas que a cidade necessitava e ele teve que parar o empréstimo porque ele não podia pagar. Aí vejo o Henrique, que aí foi pior. Foi. Como é que o metrô voltou? Neto, ó que louco, né? Voltou, entregou novamente ao governo do estado. Porque a prefeitura não tinha condição. Não tinha condição. Não ia terminar nunca. Toma que o filho é teu. Pronto, entendeu? Então, são essas coisas que as pessoas não conhecem os enredos, mas que a gente precisa estar mostrando. Infelizmente, só por exemplo é que a gente tem e dá credibilidade. Tá? Fiquem tranquilos, que eu acho que... Eu agora tenho... quero voltar aqui. A nossa gestão está no caminho Eu queria certo. só aproveitar aqui o gancho que ela deu, né? Só um minutinho. muito assunto, é muita coisa. Muita Eu vou embora já, viu? O tempo já está acabando também. Rapidinho. Você falou aí, Tom, né, das obras, né, do Estado, e isso tem que parabenizar também o prefeito que consegue, né? Por exemplo, eu queria agora um detalhe que ela falou aqui da duplicação aqui da Juraci Magalhães, da 415, né? Que vai até o novo viaduto ali, que vai ligar a outra pista 649. Essa duplicação já está licitada, né, secretária? São duas obras. Quando é que começa e como esse pessoal vai ser retirado daí? Vai morar onde? Pronto, são duas obras. Né? Uma é essa entrada daqui da 415 até o posto Cachoeira, que já está licitada. Agora, no dia 20, eu vou estar em Salvador e a gente vai ter o planejamento estratégico de como vai iniciar a execução. Já tivemos uma reunião essa semana com a Coelba, porque esse posteamento todo deste lado vai ter que sair. Direito vai ter que, né, ser remanejado para a gente tirar o menos possível do lado de cá. Eu não sei lhe precisar, lhe digo com muita seriedade, porque a licitação foi um RDC, exatamente quem vai sair, o que vai sair. Eu vou receber essa demanda agora no dia 20, mas a gente quer crer, né, que é exatamente o pessoal da alça do viaduto, porque ali tem um novo entroncamento, uma nova rotatória. Esse pessoal, nós já tivemos na oportunidade com eles através da Secretaria de Assistência de Promoção Social. Então já foram cadastrados, alguns já recebem aluguel social, vamos fazer essa revisão e vamos ter o prazo de remanejamento. O governo está iniciando uma obra de relocação para essas unidades necessárias para essas obras, que não deixa ser também da Beira Rio.
Tá? Pronto. Então, essas estão licitadas. É. Estamos esperando, e aí por isso que o prefeito já está lá, a ordem de serviço de início de obra, a MASA ganhou, e no caso das casas foi a Gráfico. São duas empresas. As casas serão aonde, a senhora? Ali perto da Manuel Chaves, naquele certo. loteamento tal, no área. E quantas casas ali? São 80 casas. Este loteamento. Isso é uma coisa, governo do estado. Do outro lado, também já foi uma obra conseguida. Lá do bairro da Augusto. Conceição. Pronto. Quando você vem da 415, que vai retornar, né, para Ilhéus e vai pela agora, né, 649, você tem uma ponte viaduto. Isso. Essa ponte viaduto já cai, digamos, a 12 metros do outra margem que já, né, lá a outra pista. Nós fizemos, o município junto com o governo do estado, com a CEINFRA, nós fizemos um projeto de uma alça de descida desta ponte para um entroncamento em que já fica na espera o recebimento do futuro anel. Mas já na margem direita, você fala, né? Margem direita. E a avenida que vai ligar a ponte até a Câmara Municipal. É uma nova avenida, aquela parte de 2 quilômetros no Barro. Ali vai ter uma avenida de borda e tal. No caso da Rua do Prado, a gente tem um entroncamento de melhoria. A Rua do Prado, bairro da Conceição. Até a Conceição, um alargamento, alvenaria de contenção Rio, nessa avenida quase toda. Esta está sendo licitada. Tá? Acho que ainda abre no final de fevereiro. É uma concorrência pública, é uma obra de quase 15 milhões. Agora ali quando tem enchente, a cachoeira enche, aquela rua toda. Vai ter uma alvenaria de contenção. Tá? Então, isso aí são essas duas que a gente está falando. E que vai dar outra dinâmica a Itabuna, viu? Licitada já essa parte de cá. Inclusive, e as casas que vão, né, receber essas pessoas. Então, provavelmente deve começar em meados de fevereiro, né? Isso. As casas do governo federal, Maria Antônia, aí é do governo federal, do programa da Defesa Civil, que a Defesa Civil aqui aprovou, com o apoio da CIURB e também nós do planejamento. Essas são 696 unidades habitacionais que nós aprovamos uma já do governo federal, de recurso no governo federal de 83 milhões e tanto, quase 84 milhões. Estas também nós já licitamos, tá? Nós enviamos para o governo federal, estamos em revisão desse processo licitatório para ver se está tudo correto, tudo aprovado, tudo dentro das instâncias do Ministério do Desenvolvimento Regional, Secretaria da Defesa Civil, do governo federal, para só aí então a gente poder fazer os contratos. Mas já está nesse exame e garantir esse recurso que foi do governo passado, mas que eu acredito, né, que a gente pode ter fé. Mas aí vem a comunicação. No momento que você diz isso, a ansiedade, a expectativa é tão grande. As pessoas querem ver logo. E porque não começou. E imagina que vai ganhar uma casa nova, né? E tal. Então a gente vai ficar pronta quando? Aí, entendeu? Então você também tem coisas que você não detalha e não divulga, porque isso não é positivo no momento que Itabuna vive, que anseia. Então você vai... Não adianta eu explicar tudo isso para todo meio de comunicação. Estabelecer prazos e esses prazos não foram cumpridos. Aí fica complicado também, né? O prazo é cumprido. Estabelecer prazo do que não se tinha é complicado. Estabelecer prazo do que não depende de você, do município totalmente, nós estamos com apoio do governo do estado. O prazo ele fez, foi antes das eleições, mas a ordem de serviço já entrou outro governo, posso dizer, vai ser amanhã. O prefeito deve trazer uma boa notícia, mas está garantido.
né? Pode ser que só seja em março, porque, como você mesmo diz, é verdade. Só começa Daqui depois que do carnaval. entre o processual, os novos secretários, as novas deliberações, é por isso que só começa em março, que ninguém pode chegar assinando pelo outro. Né? Sem saber de nada. Então, acho que pode ser em março o início de tudo isso, mas tem que ter a garantia, né? Ô, secretária, foi muito bom esse papo aqui. Eu vou até dar uma sugestão, né, se a senhora me permitir. Aproveitando que vai ter a obra dos dois lados do rio, pudesse trazer o espelho d'água do Rio Cachoeira mais embaixo, porque quando o rio está seco, essa parte fica muito feia, né? Isso. Então ficaria lindo aqui, toda essa área. Uma urbanização. Olha, essa obra não tem a urbanização, Não, que é obra de estrada. Mas a do Funplata, a do empréstimo, já contempla a urbanização delas. Do mesmo jeito, olha que coisa engraçada. Na outra parte da Bananeira, na Terra de Palha, o governo federal não financia a estrada. Aí está no empréstimo. E financia o Parque Linear de Paisagismo da recuperação da margem. Ao contrário, porque lá a gente insistiu para que fosse feito esse tipo de obra, resgate ambiental e principalmente de ocupação, né, com parques, com quadra poliesportiva, com academia de ginástica, porque a gente vai retirar as casas. Então, se a gente não ocupasse... Eles voltam de novo. Normal. Já aconteceu isso várias vezes. Uma prática, não é só de Itabuna. Quando eu falo essas coisas, é uma prática que tem sido, né, da nossa necessidade mesmo, do país, dos municípios de moradia e das pessoas. E que a gente compreende, mas que a gente precisa ter outras alternativas. A gente tem outras alternativas e precisa acertar dessa vez, né? Secretária, mas tudo bem. Muito obrigado pela senhora ter vindo aqui. Tem mais alguma coisa? Não, eu ainda ia voltar aqui ao aeroporto. Sim. Olha. Qual a importância que tem esse aeroporto dentro desse projeto aí? Pronto, o aeroporto está sendo pensado, como você sabe que é um processo junto com a sociedade, existe um aeroclube, isso está a cargo mais... Mas isso é muito tempo, viu, secretário? Exatamente. Deixa eu lhe dizer, eu não vou falar do aeroporto, porque eu participo, mas eu acredito que vocês podem convidar nosso colega, que é o secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Indústria. Já convidei, estou esperando ele aqui. Está fixado em 2 programas que eu acho que são muito importantes. Essa mudança e alternativa do aeroporto. Não adianta, a gente tem muita mania assim, da gente... Né, quer tanto que as coisas aconteçam que a gente fica, esse aeroporto não dá certo, vamos pensar no aeroporto daqui a não sei quantos quilômetros. Gente, isso não existe na hipótese agora, porque nós não temos recurso para isso. Ninguém financia uma coisa a priori quando a gente precisa de tantas outras necessidades. E outras o prioridades, governo federal e o governo do estado não vão implantar aeroporto desse montante, porque neste momento nossa economia, a viabilidade econômica de um equipamento desse não justifica. No futuro justifica. E eles vão fazer no futuro. Pode ser até que a gente não esteja mais aqui. Mas com certeza a Itabuna vai ter um aeroporto. Como agora Porto Seguro está tendo outro, como Ilhéus já está tendo uma obra, mas esse que nós temos é super necessário. E a pista é tão bem feita ali, né, secretária? A pista maravilhosa, a gente precisa garantir isso. O que atrapalha um pouco, já garante nesse processo de relocação das casas. O pessoal do Bananeira ali. Não é só da margem. A gente... o pessoal que atravessa a pista ali tem um problema. Nós vamos transferir, já está nessas 696 casas, é um maciço todo, isso já está conversado com eles lá, com a associação, então isso já garante um pouco. Essa ponte que eu me referi, que é uma das coisas que a gente está estudando, da Travessa Manuel Chaves para a Bananeira, é uma das coisas que a gente acha que ajuda a modalidade. Então a gente precisa ver, porque ali é um supermodal, entendeu? É 101 com a JS, com a ligação com a Manuel Chaves, com a nova avenida que a gente vai fazer. Olha pra aí. O aeroporto de Itabuna é aeroporto para a gente botar em funcionamento o mais breve possível. Porque a gente precisa atrair investimento. Tem empresários que já disseram ao governo do estado e ao prefeito que enquanto não tiver um aeroporto, eles não conseguem vir para aqui. Entendeu? E
Aí você vem de novo o exemplo de Vitória da Conquista, de feira. De feira, Então a gente precisa realmente resgatar isso. Não depende apenas do município, mas eu acredito que a estratégia que hoje está sendo discutida e remontada vai possibilitar este ano da gente resolver isso. Eu estou acreditando muito no trabalho do Zé Raimundo com esse quesito e do prefeito junto com as instituições. Zé Raimundo realmente é muito capaz nessa área aí também. Secretária, muito obrigado, viu, pela sua atenção, por ter vindo aqui ao nosso programa. Eu tenho certeza que o nosso telespectador está muito feliz e satisfeito com as informações que tivemos hoje, né? Isso é bom porque dá para Itabuna, inclusive, a melhora na autoestima, né, das pessoas. Depois é muito esclarecedora, né? E a gente precisa saber e para transmitir para o público. Olha, tem gente aí, viu, secretária? O cidadão comum precisa saber o que é que se passa em Itabuna. Tem comerciante aí que já estava assim, desanimado, pensando até em sair de Itabuna, mudar de Itabuna, porque não vê, né? Não estava vendo assim no horizonte uma expectativa. Veja, eu acho que quando vocês falam nisso e Maria Antonieta fala na autoestima, eu acho que é uma coisa que o município tem que trabalhar muito junto com os meios de comunicação, tá? Que as possibilidades estão aí, elas existem, a gente precisa mover uma fonte de positivismo. E que esses projetos existem, que muita gente desconhece. Exatamente. Muita gente ignora. Exatamente. Na verdade, o que eu acho da sociedade, da questão de Itabuna, que a gente vai ter que reconstruir junto, é que cada um só pensa no seu foco. O que é que a gente está trazendo para o comércio agora, o problema ali direto e tal. Esse negócio não acredito, não. A gente precisa participar de tudo. É um trabalho de 2 anos com todas as secretarias envolvidas para a gente construir algo diferente e melhor do que tem sido apresentado. E tem que abrir caminhos para atrair indústrias. Isso. A gente precisa desenvolver para isso. Toda essa infraestrutura para isso. Quando a gente falava em Alagoinhas, eu era secretária de Planejamento e Infraestrutura de lá. Quando o prefeito Paulo César entrou naquela época, gosto de exemplos, ninguém acreditava em Alagoinhas, não tinha nada para viver, comércio fraquejando, né, não tinha indústria. A única indústria que a gente tinha além das de cerâmica, tem um polo lá de cerâmica, todo mundo vendendo suas terras para eucalipto, acabando com tudo. Tinha uma fábrica de cerveja, depois fechou, né? Foi a Skin Carió. Só tinha a Skin Carió, uma parte, né, mesmo assim capengando, e foi assim, né? A gente diz assim, poxa, se o governo do estado implantou na época a Skin Carió aqui com prioridade, qual foi a razão? O que é que a Alagoinhas tinha no diferencial para ser ofertado para o mercado industrial? Era o solo, era a água do subsolo, né, propícia. E aí a gente fez isso mesmo, Maria Antonieta. Fizemos um distrito industrial municipal e começamos, e aí o prefeito foi um baluarte, como é Augusto aqui, eles são muito bons nisso, né? De buscar. Aí foi atrás da São Miguel, que nem estava pensando no Brasil, mas aí a gente ouviu falar na Secretaria de Indústria e Comércio, aí Paulo já viajou para o Peru, aí já trouxe, depois a Itaipava ia para Pernambuco, não vinha para Bahia. Itaipava ia para Pernambuco, aí o governador com o Paulo César foram atrás da Itaipava. Me lembro do dia que ele ligou para mim e fez assim, vamos para Itaipava amanhã, vamos para Petrópolis. Disse, como? Vamos lá, vamos atrás do homem. Ele chegou lá sem marcar, entrou na fábrica e disse assim, eu sou o prefeito de Alagoinhas, estou aqui com 2 secretários, eu preciso conversar com o dono da fábrica. Assim. Entendeu? E aí veio a cadeia, veio a fábrica de tampinha, de latinha, de embalagem, ele buscando. E aí, em um ano, foram 8, logo depois mais, e agora está indo outras de refrigerante, né? E aí já vão, né, quase 12 anos nessa busca, porque se pensou num polo de bebida, porque se tinha água. Água de qualidade, né? E por que não pensaram antes? Aí volta uma fábrica isolada. E larga lá e fica esperando. O que garante essa cadeia. Hoje, Alagoinhas é o que eu disse, né? A gente tem um PIB que passou. Então, essas e outras, a gente precisa usar exemplo, trazer essa. Agora, a gente precisa melhorar muito, mas muito a nossa autoestima
e pensar mais positivo. É. Olha o que eu comecei e vocês me perguntaram. A senhora acredita? Se eu não acreditasse, eu não estava. E eu preciso acreditar, porque isso é o que me impulsiona a trabalhar todos os dias pelo compromisso que eu tenho com Augusto Castro, porque eu vejo o esforço maior que ele está fazendo. Ele não é apenas um sonhador, ele é um cara que vocês comecem a observar esse prefeito que vocês elegeram. E segundo, porque ele tem uma equipe muito boa, ele vai acertar e nós vamos fazer. Não, e a nós senhora já vai estamos continuar fazendo. E a senhora vai continuar com as duas pastas na mão? E Eu já tem fofoca aí de bastidor. Qual é a fofoca, mentira? Não, então, ela fica no planejamento, mas a infraestrutura já estão falando. Deixa eu lhe dizer. Estão mudando. O desejo. Aliás, não, ao contrário, já tem infraestrutura. Ela vai continuar no planejamento. Não, deixa eu lhe dizer, o que é uma coisa complicada. Eu não. O prefeito mas me é muito pediu, trabalho, né, secretária? Duas partes. Mas não é muito trabalho. Mas o planejamento tem uma coisa muito bacana. Ele vai ter que pensar agora no futuro daqui a 5 anos. Porque até 5 anos já está pensado e já está garantido com esse empréstimo. Então, na verdade, a secretaria foi criada para se pensar nisso, né? Então, ela tem que continuar o exercício. Vem um novo governo agora, a gente sabe dos programas que Lula vai implementar, do saneamento, e que Itabuna não buscou na época, o Minha Casa Minha Vida. A gente precisa agora preparar a cidade para resgatar esses convênios. Então, o planejamento vem coisas novas. E pode ser eu, agora pode ser qualquer um. O que só podia na época, não é porque eu sou melhorzinha, não. É porque eu tinha experiência de trazer, era a confecção do empréstimo, né? E esse agora passa a ser obras. Vai começar a licitar, né, terminar os projetos. Então, o prefeito, com a equipe em comum, nós vamos decidir o que é melhor. Eu sei que são 4, na verdade, né, Maria Antonieta? Porque a infraestrutura aqui acumula urbanismo e serviços públicos. Isso é uma pesada, é uma secretaria muito pesada. Em outros lugares já tem a Secretaria de Serviços Públicos, né? E já tem sempre a Secretaria de Planejamento Urbano, ou é junto. Não, as 4 funções e competências são comuns, mas na cidade de Itabuna, com 200 mil habitantes, fica difícil, né? Alguém, não é Sônia, não. É todo mundo acertar e a gente precisa fazer uma revisão nas competências delas. Então, onde eu ficar, eu vou servir, eu vou dar continuidade ao que eu estou fazendo e eu vou estar junto ao prefeito e à sociedade, à cidade, porque esse é o meu objetivo de vida profissional. Eu sou municipalista e eu não posso sentar em casa e me aposentar. A senhora está vindo da onde? Eu estou vindo de Santo Antônio de Jesus. Na verdade, eu sou da Prefeitura de Salvador, né? Mas como funcionária da Prefeitura de Salvador, já tem 20 anos que eu fico emprestada. Eu fui do governo do estado, fui presidente da Condé 6 anos, depois fui deputado estadual. Presidente da Condé no governo de quem? ACM e Paulo Souto. No final de ACM, que foi quando a gente iniciou a recuperação do Pelourinho, e eu, né, tinha o projeto, porque eu era secretária das administrações regionais, eu estava dividindo a cidade em 17 mini-prefeituras em Salvador, então eu acumulava com centro histórico e já estava ali com aquela comunidade. Então, na época, o governador nos levou para coordenar a recuperação do Pelourinho. Depois me tornei presidente da Condé, depois fui deputado estadual por conta do trabalho que fizemos no estado em Salvador. Na verdade, nunca fui política, eu fui técnica. E ele tinha, né, essa coisa. Depois, eu perdendo a eleição, em 2006, eu voltei para a Prefeitura de Salvador com um escritório meu de urbanismo. Comecei a conversar com alguns prefeitos, quando um colega se tornou prefeito, que tinha perdido a eleição comigo, o deputado, se tornou prefeito de Alagoinhas. Aí eu fui com ele, levei 8 anos, pelo trabalho que a gente fez. Não fiz trabalho político, mas pelo trabalho técnico, avaliação, na hora da substituição da reeleição, meu nome era o que aparecia. Fui candidata à reeleição. Como isso não foi preparado e o governo
não me assumia, porque tinha Joséildo Ramos e mais um outro candidato do governo, então ele não assumiu, e nós acabamos perdendo, eu fiquei em segundo lugar, e aí perdendo a eleição, um outro colega que tinha sido deputado, que hoje é deputado de novo, mas que naquele momento se elegia prefeito de Santo Antônio, foi Rogério Andrade, me chamou para eu reestruturar também a parte do planejamento, que acabei na infraestrutura em todas as duas, lá em Santo Antônio. E aí, Augusto, a mesma coisa. Na hora que Gostei do currículo, viu? Não, muito Muito obrigada. É por isso que eu parabenizei aqui, desde o primeiro dia que ela veio aqui, né? Parabéns. a receita do bolo tem sido a mesma, né? A gente conhece bem a posição, conhece bem as cidades, né? E eu gosto desse diálogo, mas eu gosto de provar também que vai acontecer. É por isso, talvez, que a gente não tenha tido nem a oportunidade que vocês estão me dando de dialogar como um todo. Né? Uma coisa é você falar do empréstimo, falar do problema da cidade, falar do foco do prefeito, mas não fazer essa análise geral, porque não tem oportunidade. Tá? E essa compreensão, a linguagem dos municípios é pagar para ver. E a gente vai chegar lá. Ok. Um beijo para todos. Dedicamos então quase o programa todo aí à secretária, né? Essa capacidade aí, né? Demos trabalho a ela, né? E tiramos ela do trabalho dela, né? Agradecemos muito, viu, secretária? A senhora ter destinado esse tempo aqui para nossos telespectadores, né? Porque, na verdade, é o público de Itabuna que merecia esses esclarecimentos, né? Eu tenho certeza que estão muito felizes com isso. Bom, secretária, depois de lhe agradecer, né? Queria lhe convidar para a gente assistir agora os gols do Itabuna, né? No jogo de ontem com vitória. As imagens cedidas aí pela TV Educativa. 4-1, hein? 4-1 em Salvador, casa, no Barradão. Hein? Tá aí. Coitado do Vitorinha, né? 14 minutos, João Neto, né? Foi lançado, ganhou do marcador na velocidade. As datas saiu do gol para a dividida e tá aí. O primeiro gol do Itabuna. O segundo, né? Foi marcado aí 2 minutos depois. Cezinha, que arriscou de fora da área. Você vai ver aí já. Tivemos um gol contra também. Aí você está vendo os melhores momentos, né? O Vitória também atacou bastante, mas não foi feliz nas finalizações. Aí mais um ataque do Vitória. O Vitória mandou no primeiro tempo, terminou 0-0, né? Foi um belo jogo do Vitória também no primeiro tempo. Eu jamais imaginei que o Itabuna faria 4 gols no segundo tempo, né? O time foi pro vestiário com 0-0. E aí voltou no segundo tempo bem melhor. Obrigado, secretária. Ok. A gente está vendo aí, portanto, mais um ataque do time do Vitória. Secretária, um abraço mais uma vez. Em breve eu quero que a senhora venha aqui para a gente discutir a região metropolitana, hein? Tá aí, né? Mais um ataque do Vitória. Excelente defesa, você vê aí, né? Do goleiro do Itabuna. Aí já o Itabuna fazendo o primeiro gol de fora da área. João Neto. E aí já foi no segundo tempo, né? Porque o primeiro tempo, como eu disse, terminou 0-0. O Leão teve várias oportunidades no primeiro tempo, mas não finalizou. Aí o outro gol do Itabuna. 49 minutos, né? Rafinha puxou para o meio e bateu de fora da área, mandando por cima da meta. Aí uma cobrança de escanteio, gol de cabeça aí. O quarto, aliás, o terceiro. Esse foi o terceiro gol do Dragão do Sul, né? Do Itabuna. Aí, essa altura estava 3-0. Aí o Vitória diminui logo depois. O Vitória vai diminuir depois desse gol aí. Golaço de cabeça aí do Itabuna, né? Aí você vai ver o gol do Vitória, né? Diminuindo para 3-1. E aí, depois desse gol do Vitória, né, eu achei que ia haver uma reação maior por parte do Vitória, que ele ia conseguir diminuir ainda mais, buscando um empate. Mas a zaga do Itabuna estava bem postada, viu, gente? Foi um trabalho tático muito bom aí do Sérgio. E aí, no contra-ataque, sai essa bola aí e o Itabuna consegue fazer 4-1 aos 42 minutos, né? Aí 4-1 para o Itabuna, a essa altura a fatura liquidada. O juiz ainda deu aí 5 minutos de prorrogação, mas o Itabuna já tinha vencido aí, portanto,
com gols de Joadson, João Vitor contra, né? Cezinha 2 vezes para o Itabuna e Vicente marcou para o Vitória. Final, Itabuna 4, Vitória 1. E no próximo sábado, o Itabuna pega o Barcelona em Ilhéus, no estádio Mário Pessoa. Tenho certeza que a torcida do Itabuna vai descer em peso para Ilhéus no sábado às 4 da tarde para assistir esse jogo aí. Faz tempo que o itabunense, né, não vê um jogo de futebol do seu time, o Itabuna. Mais de 10 anos, né, fora da primeira divisão, a Série A. E sábado vai ter essa oportunidade no estádio Mário Pessoa em Ilhéus. Já o Vitória, depois da goleada, críticas da torcida, né? Um time que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. A torcida está revoltada, vai disputar também a Copa do Nordeste, né? E o João Bussi vai ter que mexer muito na sua equipe para dar uma melhorada. Agora, o Vitória não jogou ruim ontem, não. O Vitória jogou bem. Vocês viram aí nos melhores momentos, no primeiro tempo o Vitória mandou no jogo. Esteve perto de marcar 2 ou 3 gols. Só que a zaga do Itabuna, além de estar jogando muito bem, o goleiro também saiu-se muito bem ontem, o Itabuna teve total mérito na vitória. Então não foi demérito do Vitória, foi mérito do Itabuna. O Itabuna jogou melhor que o Vitória e conseguiu vencer por 4-1. Então agora joga com o Barcelona, o Itabuna é líder do Campeonato Baiano. Vamos conferir a classificação aí rapidinho? Vamos botar na tela aí a classificação. O Itabuna lidera o Campeonato Baiano com 6 pontos ganhos, seguido do Bahia. 6 ou 7? 6 pontos, 2 vitórias. O Barcelona que está na frente com 7? Não, o Itabuna lidera o campeonato com 6 pontos. Depois do Itabuna, em segundo está o Bahia. A gente vai botar a classificação aí na tela, estou esperando aí o pessoal botar. Cadê, Rafael? Bota a classificação aí na tela. Poxa, a gente queria mostrar a classificação aí, né? Mas não vai dar. O Itabuna lidera então com 6 pontos, seguido do Bahia também com 6, né? Depois a gente tem aí o Atlético de Alagoinhas, que também goleou ontem. O Atlético de Alagoinhas também está bem, né, no campeonato. Deixa eu passar essa classificação aqui, porque não deu tempo de botar aí, né? Itabuna, primeiro, segundo Bahia, terceiro Atlético Paranaense, o Atlético de Alagoinhas com 4 pontos. Barcelona de Ilhéus também com 4, é o quarto colocado. Se o campeonato terminasse hoje, que não é o caso, né, só um exemplo aqui, estariam classificados Itabuna, Bahia, Atlético e Barcelona. Aí depois em quinto lugar vem Jacobinense, Jacuipense em sexto lugar com 3 pontos. O Vitória em sétimo lugar com 3 pontos. O Docimel está em oitavo lugar, 0 ponto. O Juazeirense também não obteve nenhum ponto. E o Bahia de Feira também não. Se o campeonato terminasse hoje, que não é o caso, estamos na segunda rodada, estariam rebaixados Juazeirense e Bahia de Feira de Santana. Então, tá aí. Próximos jogos, né, como eu falei. Aliás, vou dar aqui os resultados todos de ontem, né? O Juazeirense perdeu por 1-0 para o Barcelona de Ilhéus, o Vitória tomou de 4-1 do Itabuna, o Atlético de Alagoinhas fez 4-0 no Bahia de Feira, foi a maior goleada. Jacuipense perdeu para o Bahia por 1-0, o Bahia também passou sufoco, viu? Bahia quase perde ontem para o Jacuipense, mas deu sorte no final do segundo tempo. Jogando aonde, em casa? Não, fora de casa. No final do segundo tempo conseguiu, através do mesmo jogador que marcou no outro jogo, que é o Goulart, ele marcou também nesse jogo de ontem, fazendo 1-0 para o Bahia já no final. O Jacobinense ganhou do Docimel por 1-0. Esses foram os resultados de ontem. Próximos jogos, então, na próxima semana, tem jogo já na quinta-feira, viu? O Bahia já joga na quinta-feira. Agora o Itabuna joga no sábado, em Ilhéus, no estádio Mário Pessoa, contra o Barcelona de Ilhéus. E eu tenho certeza que vai ser um barril danado, vai faltar né? ingresso, viu, Toné? Vai, hein? Vai faltar ingresso. E o pessoal de feira de Ilhéus, né, vai em peso, porque tem tempo que não vê futebol em Ilhéus. E o de Itabuna também. E o time da casa, né? E Itabuna também promete ir em peso a torcida de Itabuna, porque é uma chance de ver o time de perto, porque já que não joga em Itabuna, né, vai estar ali em Ilhéus pertinho. O secretário de esporte, o Alcântara, estava falando hoje, e está providenciando aí ônibus para levar a torcida. Porque vai muita gente. E haja ônibus, porque vai muita gente, cai pertinho, né? O Alcântara, que ontem estava no estádio, ao lado do prefeito Augusto Castro, da esposa do prefeito, Andréa Castro, estava todo mundo lá no estádio vibrando, né, com essa torcida aí, essa vitória bacana do Itabuna Esporte Clube, Toné.
4-1. Você esperava um 4-1. resultado desse? Não, de jeito nenhum. Ainda mais lá no Barradão. É. Ô, meu amigo, aí... E o Vitória com a também. vergonha pro Vitorinha, viu? E o Vitória vinha de 2 vitórias seguidas, né? E um empate. Então vinha invicto. Tava, né? Pensando aí em pegar o Itabuna e ganhar de Agora, casa. Barbosa, você que entende, me explica aí. Por exemplo, os 4 melhores classificados, vamos fazer aqui uma simulação. Tem acesso ao quê? A Copa Nordeste? Tem acesso ao quê? Não, os 4 classificados vão disputar as semifinais. Aí desses Não, 4... eu tô falando Não, depois, calma aí. do Eu campeonato. vou chegar lá. Desses 4 classificados, saem 2 finalistas, né? Sim. Quem sabe aí Itabuna e Bahia, ou Itabuna e Vitória, quem sabe? Vamos ver lá na frente, né? Aí eles vão disputar o campeonato. Quem ganhar o campeonato já tem vaga garantida na Copa do Brasil, né? Ah. Se o Itabuna, caso, né, o Itabuna chegue entre esses 4 ou dispute a final, ele já vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. D? Série D, que é a 4ª divisão, né? Ele já pode disputar, caso ele fique aí primeiro ou segundo. E já pode assegurar também a Copa do Brasil, caso eles fiquem na final, né? Aí já pode jogar a Copa do Brasil ano que vem. Já pensou? Itabuna enfrentar o Palmeiras ou o Sim, Flamengo. mas aonde vai jogar? Em Camacan? Não, Antônio, daqui para lá Perguntar não ofende, daqui né? para lá já reformou o estádio, né? Você viu aí a secretária dizer que o prefeito hoje está lá Mas em para Salvador. esse ano, não. Alcance, segundo as palavras do secretário Não, de esse ano o Esporte. Itabuna não joga, não. O Itabuna só joga no Campeonato Baiano. Acabou o Campeonato Baiano, o Itabuna só joga no outro ano. Esse ano não joga mais o Itabuna, só no Campeonato Baiano. Se ele se classificar para a Copa do Nordeste ou para a Série D... Sim, mas eu tô falando no Campeonato Baiano, ele não vai jogar em casa. O Campeonato Baiano termina mês que vem, Toné. São 9 jogos só. 9 jogos nessa primeira fase, né? Aí se o Itabuna ficar para a final, ficar aí entre os 2 finalistas, aí vai ter umas 4 jogos. Só no outro ano. O Campeonato Baiano termina em março. Início de março termina o Campeonato Baiano. Então quem classificou ou não classificou, só joga no outro ano, porque aí começa o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil para quem já estava classificado, e a Copa do Nordeste. Então o Itabuna só vai jogar em 2024. Aí ele já vai encontrar o estádio reformado, né? Então, se Deus quiser, a gente vai ter aqui ou o Campeonato Brasileiro da Série D, ou pelo menos a Copa do Nordeste aí, ou quem sabe a Copa do Brasil, caso o Itabuna fique na final do Campeonato Baiano. Então é uma expectativa muito boa e eu tenho certeza, viu, Tonel? Eu estou sentindo firmeza nesse time aí. A estreia foi boa. Eu vi a estreia, vi esse jogo de ontem, o time jogou bem, a defesa está sempre bem postada, é uma defesa segura. Então, se o Itabuna continuar nessa pegada tática que eu vi ontem e o jogador continuar nessa vontade, o Itabuna vai ganhar mais jogos aí no campeonato e vai se classificar tranquilamente. Eu não vejo, depois de ontem, eu não vejo assim nenhuma dificuldade para esse time ficar entre os 4 finalistas. Foi bom e foi bom para a torcida, né? Uhum. E você tem que participar, também tem que apoiar. Então vai jogar domingo ou sábado? Sábado, 4 da tarde, 4 da tarde lá em Léo, no estádio Mário Pessoa. Então vamos lá. Você meio que tem carro aí, dá carona aí para um torcedor, para um amigo seu e leva todo mundo. Vamos encher aquilo ali. Vamos encher o estádio e vamos torcer. Porque já estreou bem, saiu bem lá no Barradão, bateu Vitória, meu amigo, foi bom. Não, já estreou bem, ganhando a primeira em casa, né, que foi em Vitória da Conquista. Depois ganhou fora de casa, que foi em Salvador. Até uma vergonha de falar, né? Vitória da Conquista jogou em casa, Vitória da Conquista, né? Mas, enfim, é o mando de campo do Itabuna, em Vitória da Conquista, e depois foi a Salvador e deu esse chocolate aí no Vitória. Então, eu senti firmeza pelo que eu vi em campo, pela tática aplicada, né? A dedicação dos jogadores, a garra, a força de vontade, o time corre bastante, Gostei do que vi, eu tenho certeza que o torcedor que viu também agora sábado vai ser uma disputa acirrada aí, viu? Porque o Barcelona... Itabuna contra o Léo, e o Barcelona também vem bem, né? O Barcelona empatou a primeira e ganhou ontem, né? Itabuna contra o Léo, vamos lá. Barcelona que tem 4 pontos também. Também não, tem 4 pontos. O Itabuna é líder do campeonato aí, com 6 pontos ao lado do Bahia. E o Itabuna ganha no saldo de gols. Foi importante essa goleada, porque aí o Itabuna fica em primeiro. Senão o Bahia estaria em primeiro, né? Mas pela goleada o Itabuna ficou em primeiro lugar. Por falar em futebol, né? Ontem começaram outros campeonatos regionais pelo Brasil afora. Aliás, ontem não. Ontem começou o de São Paulo, mas no Rio de Janeiro já tinha começado no meio da semana. Mas o Corinthians se deu mal, né? O Corinthians perdeu na primeira rodada para o Palmeiras Bragantino. empatou. O Palmeiras empatou.
Dos grandes, o time que se deu melhor nessas estreias aí regionais foi o Flamengo, porque confirmou a expectativa, né? Tinha estreado bem com... Tá um time diferente, né? tinha estreado bem com o time reserva e júnior praticamente, um time misto, né? Na quarta-feira, mas ontem carimbou ali o que se esperava com o novo treinador, Vitor Pereira, e o novo time do Flamengo, que agora conta com o Gerson também, né? Então... Gerson voltou. O Gerson voltou. Ontem nós tivemos aí o chileno, né? Arrascaeta. Não, o chileno entrando em campo só no finalzinho, né? Daqui a pouco eu lembro o nome dele aqui, que me deu um branco aqui agora. O Vidal. O Vidal entrou em campo só no final do segundo tempo, mas jogou bem também, né? Assim como todo o elenco do Flamengo ontem se saiu muito bem. A Portuguesa do Rio, que foi adversária do Flamengo, assim, pra gente que não acompanha o futebol carioca, né? Fala, mas é um timinho pequeno. Não é não. A Portuguesa para o Rio de Janeiro hoje é uma boa equipe. Inclusive, está também se preparando para se tornar SAF. E já está também construindo um estádio que vai ter capacidade para 20 mil espectadores. A Portuguesa do Rio? Inclusive a direção do Fluminense já está em convênio com a Portuguesa para utilizar esse estádio de 20 mil pessoas para jogar jogos menores e não precisa ser no Maracanã, né? Aqueles jogos que a torcida não vai muito e tal, aí o Fluminense vai fazer nesse campo que a Portuguesa está construindo. E deixa o Maracanã só para os grandes clássicos, né? Enfim, então é uma equipe bem estruturada, jogou bem, não jogou ruim não, apesar da goleada que o Flamengo aplicou, mas a Portuguesa jogou muito bem. Então o Flamengo é que confirmou, né, que é uma grande equipe de futebol, tem um grande plantel, um bom treinador e agora tem tudo para ganhar aí o Mundial que vai ser disputado logo ali, né? Tá pertinho a disputa do Campeonato Mundial. E para os desavisados, o Flamengo não vai chegar e pegar o Real Madrid não, viu? Vai jogar com os finalistas aí de um outro torneio que vai acontecer lá. São 4 clubes, né, representando aí a Ásia, o Oriente, também aqui a CONCACAF, né, a CONCACAF, que é aqui México, Estados Unidos, Canadá. E depois da disputa desses 4 times, sai 2 que jogam com o Flamengo e com o Real Madrid. Aí se o Flamengo passar por o Al-Ahly ou outro desses, Al-Ahly também, que vai o time da Arábia, né, que disputa essa chave, aí o Flamengo passando por esse é que vai enfrentar o vencedor do Real Madrid e o outro time da CONCACAF. A gente vai falar mais disso aqui no decorrer da semana, porque é um torneio importante, né, um torneio mundial, e o Flamengo representa aí o Brasil e a América do Sul, não só o Brasil, né, mas a América do Sul. Então, vamos torcer para o Flamengo se classificar e pegar o Real Madrid, que está com um timaço também aí, né? Eu acho que esse primeiro Mundial, né, nessa nova era dos Mundiais, depois daquela era que Palmeiras ganhar, Palmeiras nunca ganhou, né? Mas depois daquela fase que o Inter ganhou, que o Grêmio ganhou, que o São Paulo ganhou, nós tivemos vários clubes ganhando aí o Mundial, era um jogo só. Nessa nova fase, poucos brasileiros chegaram à final, né? E quando chegou... Agora são 2 partidas, né? Agora são 2 partidas, né? Então, para chegar. E vai mudar. Depois desse aí já vai mudar o regulamento de novo. Me parece que eles querem fazer agora de 2 em 2 anos. Então, esse novo modelo do Mundial está muito difícil. Nós tivemos Atlético Mineiro, Palmeiras, vários times aí batendo na trave. Nessa nova modalidade aí, só quem chegou à final foi o Flamengo e o Grêmio, mas não conseguiram ganhar também dos seus adversários. Foi o Liverpool, né, e o Chelsea. Então agora vamos ver, porque pela primeira vez a gente vai ter aí um time brasileiro e da América do Sul com um plantel de igual condições aí para enfrentar de igual para igual, né, o Real Madrid. O que é que o Real Madrid tem a mais que o Flamengo tem hoje? 2 jogadores que fazem a diferença ali. É o Benzema e o Vinícius Júnior, que é brasileiro e que foi do Flamengo. Inclusive, né, já jogou no Flamengo. Então eu diria que sem medo de errar, que o Flamengo hoje se equipara ao Real Madrid. Ah, tem Modric? Tem, é um grande jogador. Modric foi o melhor do mundo, né? Depois daquela penúltima Copa, assim, é um grande jogador. Benzema é um grande jogador. Vinícius Júnior, ótimo jogador. Rodrigo, ótimo jogador. Mas aí você vem pro plantel do Flamengo também, quem é que você tem? Pedro, excelente jogador, né? Apesar de na Copa ter sido tímido, mas é um excelente jogador no Flamengo. Gabigol, nem se fala. Aí no meio de campo você tem Gerson, que acabou de voltar da Europa, excelente jogador.
Nós temos bons goleiros no Flamengo, uma zaga experiente, uma zaga boa. Então, o Flamengo não deve nada de plantel para plantel ao Real Madrid, apenas nas cifras, né? Porque os jogadores estão lá, custam milhões de dólares e de euros, né? E o Flamengo não chega a tudo isso, mas é um grande plantel também, Toné. Com certeza. Já estamos às 12 horas e 1 minuto, vamos encerrando o programa. Vem aí o Denilton Santos com o Alerta Cidade. E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Um abraço, Toné. Bom dia a todos, até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite para você Boa que vai ver a tarde. reprise também. Fizemos uma excelente entrevista aí. Se você não assistiu, assista, né, na reprise desse programa com a Sônia Fontes, que é secretária da Planejamento e da Infraestrutura do município de Itabuna. Até lá.